Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que possamos contar com o auxílio do alto, a nossa irmã principalmente, e que possamos apreender ao máximo todos os ensinamentos que a doutrina, sem dúvida, nos trará na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Realmente, a gente tinha até combinado, né? Mas é aquela história, quando os nossos planos dependem também dos planos de alguém, complica, né? Complica. Então, a gente teve que transferir para a semana que vem. Bom, já estamos dando continuidade, então, ao capítulo Anjo da Guarda, que é um capítulo tão carinhoso, né, aqui do Livro dos Espíritos, porque quando ele é bem compreendido por nós e quando ele é acreditado, porque mesmo assim tem muita gente que não entende ou não acredita nessa coisa de Anjo da Guarda. Mas aí a gente fica imaginando, né? Com certeza vocês já devem ter lido, e a questão de hoje tem uma resposta longa dos espíritos e depois um comentáriozinho de Kardec. E o conteúdo dessa resposta dos espíritos foi também concluído por Brian Weiss no seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que eu nem acredito que ele tenha lido isso aqui quando escreveu o livro dele, não. É que ele, quando escreveu aquele livro, ele demorou um tempo para escrever, porque ele tem uma reputação a zelar na ciência que ainda não abraça essa questão da reencarnação, mas isso é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo, porque a ciência precisa... Até a questão do espírito, né? Da existência do espírito. Para provar cientificamente alguma coisa, precisamos de provas materiais. E o espírito não é matéria. Então, fica complicado. Aí as provas são circunstanciais, vêm através do depoimento das pessoas, independentemente da religião, do espiritismo, de qualquer outra filosofia que abrace, né, a questão da reencarnação, mas a existência do espírito, ela não é negada por nenhuma filosofia religiosa, por nenhuma. A sobrevivência também não é negada por nenhuma religião, sendo que é inclusive a reencarnação. Ela também não é negada por nenhuma religião, nem a própria igreja, nem pelo catolicismo, que no início, na escola de Alexandria, ela ensinava, né? O catolicismo ensinava a reencarnação naquele início. E por uma série de coisas que a gente sabe que vão acontecendo, por vários interesses, né, que vão surgindo, principalmente os interesses materiais, que estão infiltrados em todas as filosofias, em todas as religiões, e aí houve essa separação e essa coisa de ter considerado a reencarnação herética. Nem foi isso, né? Uma heresia, nem foi da culpa do Papa. A gente já procurando a história, a gente vai vendo essa questão do concílio de Constantinopla, que nem foi nesse concílio, foi no sínodo, né, em Constantinopla, que foi antes do concílio de Constantinopla, e é uma série de coisas que não vale a pena, mas ela não é negada em religião nenhuma, mas na ciência ela não tem prova ainda científica dessas coisas, mas não vai demorar muito. A existência do espírito vai ter provas científicas, sim, né? Até pela questão da impossibilidade de compreender a quantidade de genes no corpo humano.
que é tão perto de um pé de milho, de uma ameba, né? Diz o 25 mil, que nem chega exatamente a 25 mil genes, e uma ameba acho que 19, um pé de milho acho que tem 30, se eu não me engano. Então, a impossibilidade de provar, né, como isso ocorre por causa da complexidade do corpo humano com apenas 25 mil genes. Então, e se eles vão chegar à conclusão que tem alguma coisa por trás desses genes, manipulando isso aí, ativando, desativando, né, o que por eles mesmos eles não conseguiriam fazer. Então, não está muito longe disso. As materializações de espíritos em centros muito sérios, e isso não é só no Brasil, fazendo cirurgias com o espírito materializado, olha só, não é um espírito através de um médium operando, não. É o espírito materializado com os elementos ectoplasmáticos que materializa o espírito. E ele operando, ele desmaterializa o órgão doente, faz um órgão com ectoplasma e retira e rematerializa do lado de fora do corpo, sem cortar nada. E esse órgão, essa peça, entre aspas, substituída, vai para o laboratório da ciência e é constatado ali que é o órgão da pessoa, através de exames com DNA, e também com os exames que provam que aquela pessoa foi submetida a uma cirurgia que não tem nenhuma marca no corpo físico. Então, isso vai provar, materialmente falando, matéria mesmo, vai provar a existência da atuação dos espíritos, a existência do espírito e, como consequência, a pluralidade de vidas, né? E também não está muito longe a questão da vida em outros planetas. Então, isso é uma questão de tempo, né? Não precisamos nos estressar. Somos imortais, a verdade sempre aparece, não é? Não vamos esquecer que nós estamos num mundo de provação e expiação, é um mundo inferior, cuja inteligência, por mais avançada que seja, está muito aquém do ideal, né? Está avançada para a Terra, mas para mundos mais evoluídos não, né? Então a gente tem que levar em consideração tudo isso. E até lá, nós temos que fazer a nossa parte, cuidar da nossa evolução, da nossa reforma íntima, para que a gente possa compreender melhor tudo o que está acontecendo conosco. Então, diante de tantas coisas, diante de tanta necessidade nos planos inferiores, como esse que a gente está vivendo, não seria justo, não é? E Deus não é injusto, já deu provas disso, e nós temos provas disso, aos montes, é só a gente querer correlacioná-las às nossas, às atitudes e às coisas que nos acontecem. Não seria justo, e Deus não faria isso, de nos criar simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nada, nos jogar para uma encarnação, que no caso seria encarnação, não é? Porque a primeira vez é encarnação, não é re. Re depois, que a gente já começou a encarnar, né? Teve a primeira encarnação, depois a gente reencarna. Então não seria justo Deus criar espíritos simples e ignorantes, não sabem nada, e jogar num plano primitivo para viver sem nenhuma proteção, sem nada, né? Sem ninguém que possa ajudar. É como pegar uma criança recém-nascida e jogá-la num canto qualquer e largar para lá.
ela não sabe andar, ela não sabe falar, ela não sabe se defender, ela vai precisar de alguém que a ajude. Né? Então, partindo desse princípio aí, que se nós não fazemos isso com os nossos filhos, né? Nós estamos ali acudindo, ajudando, alimentando, acobertando. Então, por que Deus faria? Porque nós temos aí a nossa vida na Terra numa escala pequena do que possa ser, do que seja, ou melhor dizendo, a evolução do espírito. Só que quando nós nascemos num corpinho debilitado, mas não somos simples e nem ignorantes, porque já vivemos muitas vezes. Mas quando Deus pega aquele princípio espiritual recém-saído do reino da inteligência inferior, que é o reino dos animais, quando esse princípio espiritual faz toda a sua evolução nesse reino, está prontinho para entrar no reino da inteligência superior, que é o reino nominal, ele vai ser manipulado pelo Criador, aquele princípio espiritual, e vai se tornar um espírito. Então, o nosso princípio, né, nossa matéria espiritual, matéria entre aspas, nosso material todo passou pelos reinos. Mas ninguém foi uma árvore, ninguém foi um vegetal, ninguém foi um animal. O princípio espiritual passou por lá. Mas não era ainda o que somos hoje, né? O que passamos a ser no momento em que Deus nos criou como sua imagem e semelhança, com toda a essência do bem a ser desenvolvida por nós, mas ignorantes. Ah, mas por que ele fez isso? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a possibilidade de sermos sempre felizes, fazendo boas escolhas. Então, o sofrimento não faz parte necessariamente da evolução da alma. O sofrimento, a dor, quando ela é tão intensa quanto nós, às vezes, sentimos e reclamamos, é fruto da má escolha que fazemos para a nossa vida. Porque a dor das privações que nos impele à evolução não é tão intensa quanto aquela que nós passamos por conta da desobediência à lei de Deus. Então, se nós não fazemos isso, né, a não ser aquelas situações em que não vamos condenar nem julgar, né, cada um é que sabe de si, cada um que julga a sua própria consciência, mas aquelas crianças que são jogadas no lixo, jogadas no rio, né? Quantas vezes acontece recém-nascidos, largados para lá, de vez em quando a gente ouve isso, né? Mas isso é outra história. De uma maneira geral, normal, as nossas crianças nascem sob os nossos cuidados e continuam sob os nossos cuidados, sendo muito amadas, muito queridas, né? Então, se nós não fazemos isso com os nossos filhos, por que Deus iria fazer isso com a sua criação mais importante? Por que nós somos a criação de Deus mais importante? Porque Deus criou o universo maravilhoso, as estrelas são maravilhosas, mas é pura matéria ali. É pura matéria. Uma estrela, por mais poderosa que seja, por mais bela que seja, ela não faz considerações sobre o seu Criador. Mas nós fazemos, porque nós somos inteligentes. Nós temos a inteligência e o raciocínio sem limites. E somos os únicos nessa ordem aí, de inteligência e raciocínio sem limite, que Deus criou, porque os animais têm inteligência e até raciocinam, mas não como nós. Tem limites. Eles fazem isso para prover a própria existência e conservação da sua espécie. Tanto que o animal, ele tem conhecimento da sua vida quando ele está na matéria, quando ele está ali desenvolvendo a sua vidinha no corpo físico dele. Ele tem um princípio espiritual que está ali, então ele tem instintos, ele é guiado por instintos, ele vai preservar a sua vida
com todas as suas forças instintivas, ele vai fazer isso, né? Mas quando ele morre, o corpo morre, aquele duplo espiritual que ele tem, ele não é perispírito como nós temos, mas ele tem um duplo, porque ainda que o seu princípio espiritual seja muito mais grosseiro que o nosso, o corpo é muito mais grosseiro que esse princípio espiritual, porque é a parte espiritual e não é a matéria. Então ele precisa também de algo que faça a intermediação desse princípio espiritual no corpo físico. Ele precisa disso. Então esse duplo dele, que nós poderíamos chamar de um elemento de ligação, um elemento fluídico de ligação, esse duplo, ele reveste, entre aspas, né, o corpo fluídico dele, né, desse animal. Fora do corpo físico, ele não tem conhecimento como nós temos. Ele não tem o conhecimento que nós temos da nossa existência, de que nós temos uma individualidade. Somos uma individualidade, não temos. Nós temos um corpo, mas somos uma individualidade. Ele não tem esse conhecimento. Então, aquele animalzinho que viveu na nossa casa e morreu ali, com uma outra fêmea que estava, na ocasião, cruzando com outro machinho dentro da nossa casa, e aquele princípio espiritual que acabou de se desligar daquele corpinho físico, for aproveitado naquele animalzinho que está ali, né, começando a ser gerado na barriguinha daquela fêmea, ele não vai ter a menor noção de que viveu ali. Ele não vai ter essa lembrança de que eu fui sua dona, no caso, se fosse da minha casa. Ele não ia ter essa noção. Ele ia nascer com as características da raça, por causa da genética, que aquela fêmea e aquele macho iriam transferir para ele. Ele ia pegar todo essa herança genética ali na sua existência. Não tinha a menor lembrança que foi meu, né? Fosse fêmea, mas não importa, não tinha lembrança. Então, esse conhecimento de si mesmo, essa consciência de si, ele só tem quando ele está no corpo físico. Ele sai do corpo físico, ele ainda não alcança, não é, essa amplitude que nós alcançamos. Ele não tem isso. Agora, quando ele faz todo aquele princípio espiritual, fez toda a sua evolução no reino dos animais, ele passa para o reino nominal, vai ser manipulado pelo Criador, e então nós somos criados simples e ignorantes e jogados num mundo primitivo. Imagina, num mundo primitivo. Claro que sim, né? Porque tem que ser, a gente não tem conhecimento nenhum, a gente tem que adquirir. Então, assim como uma criança de primeira série que está lá no jardim, passa para a primeira, ela não é jogada numa universidade, que ela não vai entender, nós também não podemos ser jogados em mundos superiores, não vamos entender nada. Vamos partir do início mesmo ali, né, de mundos primitivos. Aí sim, nós vamos nos desenvolver. Agora, sem ajuda, uma criança morreria sendo jogada num deserto aí, num lugar ermo, recém-nascida, vai morrer, né? Vai morrer. Se ela for para uma floresta, ela nem morre, porque os animais podem até cuidar dela, tem a possibilidade dela viver. Mas num lugar ermo, sem ninguém, ela vai morrer. Então, se isso não acontece no mundo material, não vai acontecer com Deus, quando nos criou simples e ignorantes. Então, o que ele fez? Ele nos entregou a um tutor. Da mesma maneira que a gente arranja uma enfermeira, né, uma cuidadora para a criança, quando a gente não pode ou não sabe. Então, Deus nos colocou nas mãos espirituais de um tutor. Então, desde que fomos criados simples e ignorantes, que a gente tem um tutor. Esse tutor não precisa ficar conosco por toda a nossa caminhada evolutiva. Ele vai ficar conosco naquela encarnação. Ele pode continuar ainda conosco em outras encarnações, como ele também pode ser substituído por outro. Os espíritos não saem da Terra para tocar pinha no céu. Todos trabalham muito
Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele trabalha, mais responsabilidade ele tem. Então, são todas as tarefas, né, que ele desenvolve, que ele necessita para ele continuar também no seu processo evolutivo. Então, isso é um trabalho para o espírito, é um trabalho para ele. Da mesma forma que nós não colocamos os nossos filhos nas mãos de alguém com menos responsabilidade do que a criança, Deus também não vai fazer isso conosco, não vai nos colocar sob a tutela de um espírito pior do que nós, mais inferior do que nós, até porque quando somos criados simples e ignorantes, não tem nada pior, né? Não tem nada mais inferior ali no momento. Então, qualquer um ali, mesmo que não seja ainda um bom espírito, vai estar numa situação melhor que nós. Então, sempre, esse tutor é melhor do que nós. Sempre. Para que ele possa nos ajudar. Né? Às vezes, a gente vê isso com amigos, né? Quando a gente vê um amigo em dificuldade ou que está com algum probleminha, a gente quer ajudar. E a gente dá uns conselhos que, às vezes, o outro amigo que está do lado fala, você está doido mandando ele fazer isso? Está maluca, né? Você não está vendo que ele vai piorar? Por que isso ocorre? Porque nós somos parecidos evolutivamente. Né? Nós estamos na Terra, tem muito espírito superior aqui, tem muito espírito bom encarnado na Terra. Ai de nós que não tivesse para servir de exemplo para a gente. Mas a maioria não é. A maioria é um espírito em provação e expiação que está ainda na ordem dos espíritos inferiores. Aí, gente, por mais que a gente goste da pessoa e queira ajudar, a gente às vezes dá um palpite ou outro que não vai dar certo, não vai prestar. Né? Aí isso ocorre porque a gente é parecido, mas nunca vai ocorrer com o anjo da guarda, nunca vai ocorrer com esse tutor, porque ele é muito superior a nós. É um espírito que está numa tarefa importante de nos proteger, de nos guardar, de nos aconselhar, de nos ajudar. Tanto que naquela questão que nós lemos na semana passada, quando o Kardec pergunta se os espíritos se interessam, né, por nós, e eles respondem, os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Isso, um espírito familiar, não é o tutor, não é o anjo da guarda. Se um espírito familiar se sente assim e faz isso por nós, imaginemos o tutor, é trabalho dele. Ora, todos nós aqui na Terra, quando nós desempenhamos um trabalho, quando a gente consegue um emprego, a gente quer dar o nosso melhor. Todo mundo, ainda mais hoje, né? Com essa competição toda, esse desemprego todo que está aí. Quando consegue um emprego, a pessoa quer fazer de tudo. Ela quer ser a pessoa melhor naquela função ali. Ela quer dar, ela quer dar todo o seu trabalho, todo o seu desempenho, para poder permanecer no trabalho e também para poder ser agradável a ela. Não é? Poxa, uma faxineira quando vai à nossa casa, quando ela é boa, ela quer fazer um bom trabalho, ela vai limpar todos os cantinhos, ela vai limpar tudo bonitinho, porque quando ela olhar aquilo tudo ali cheirosinho e bonitinho, limpinho, isso vai agradar a ela. Vai agradar a patroa, vai agradar a ela, porque ela vai ficar satisfeita, né, com o seu trabalho, ela vai ficar satisfeita em ver a sua patroa satisfeita. Então, esse é o trabalho bom, né, um trabalho de ambas as partes, não só daquele que emprega, quanto daquele que é empregado. Então, o tutor, esse espírito que recebe essa função, essa tarefa, ele quer fazer o seu melhor. E ele faz. A função dele é essa, a de pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Vejam, a gente terminou isso aqui na semana passada com essa questão. Veja se esse não é o trabalho de um pai. Esse é o trabalho de um pai.
né? A gente até terminou falando que a gente gostaria muito de pegar a dor de um filho para nós, mas a gente não pode. Então, a gente não pode sofrer por ele, a gente sofre com ele. Exatamente assim que acontece com o nosso anjo da guarda. Então, ele é sempre um espírito mais evoluído do que nós, para poder fazer esse trabalho, para poder nos aconselhar. Ele não pode mais ter orgulho, egoísmo, inveja, cobiça, ambição. Ele não pode ter mais nada disso. Porque se ele tiver isso ainda, ele não pode nos ajudar. Porque no momento que nós estivermos numa atitude ruim de egoísmo e de orgulho, que moral ele vai ter para nos aconselhar a não ser assim, se ele é? Então ele não pode ser, e não é. Porque os tutores espirituais, os anjos da guarda, são espíritos que estão na ordem dos bons espíritos. No nosso nível de evolução, sim. Em mundos inferiores da Terra, mundo, né, que a Terra é até o segundo, num mundo inferior à Terra, num mundo primitivo, um espírito que está quase no limite ali do degrauzinho para ele passar para ser um espírito bom, ele pode tutelar um espírito recém-saído das mãos do Criador. Porque ele já está mais à frente. Porque na ordem dos espíritos inferiores, nós já passamos por isso aqui no Livro dos Espíritos, a gente viu que tem uma variedade enorme de níveis evolutivos. Vai de um espírito malévolo, daquele bem ruim, até um espírito que está na beirada para se tornar um bom espírito. Então, ainda que ele não tenha mudado de ordem, ainda que ele esteja na classe dos espíritos inferiores, ele pode tutelar um que esteja lá num plano primitivo, porque ele já tem condições para isso, ele já pode, não é? Então, o que acontece numa escola? Um professor que faz um curso de formação de professores de 3 ou 4 anos, ele não tem ainda universidade, ele não tem curso superior, ele não tem doutorado, mas ele não pode trabalhar no jardim de infância? Ele pode trabalhar na primeira, segunda, terceira e quarta séries. Ele pode, do primeiro grau, ele só não pode trabalhar a partir daí. A partir da quinta ele já tem que ter um curso superior. Então, da mesma maneira que ele pode dar aula para aquela primeira série, segunda série, mesmo não tendo um curso superior, um espírito que ainda não está na ordem dos espíritos bons e superiores, pode tutelar um espírito recém-saído das mãos do Criador lá, simples e ignorante. Então, todos nós temos aquele anjo da guarda. Por que se fala em anjo da guarda, não é? Ah, isso é coisa de igreja católica. Não, isso não é coisa de igreja católica. Esse tutor é para nos guardar mesmo, né? Para nos ajudar, para nos encorajar, para nos confortar diante das nossas angústias, das nossas aflições, não é? Ele é aquele que nos guarda. E anjo quer dizer mensageiro em hebraico. Anjo quer dizer mensageiro de Deus. Então, é ou não é esse tutor um mensageiro de Deus para nós? É. Ele está nos trazendo os seus conselhos, ele está nos protegendo, ele está nos trazendo a mensagem de Deus, a sua lei. Ele, quando nos aconselha, quando nos orienta, ele o faz com os conhecimentos da lei divina que ele tem. Então, por isso que ele se chama anjo, porque ele é um mensageiro de Deus. E ele é anjo da guarda porque ele é um mensageiro que nos guarda, que foi designado por Deus. Então, olha, só em saber isso, a gente tinha que ficar muito feliz e muito, assim, fortalecido aqui na Terra. Ter menos medo, ter menos insegurança. Porque nós temos esse espírito do nosso lado. Ah, mas está ali juntinho de nós sempre? Não, não precisa. Porque ele é um espírito. O espírito, ele tem a seu favor o melhor e mais rápido veículo de transporte, que é o fluido cósmico universal, que envolve tudo e todos os mundos. E nós também somos envolvidos pelo fluido cósmico universal. É esse fluido manipulado pelos espíritos que nos ajuda,
que nos é transmitido no passe que a gente recebe aqui na casa. Então, são funções desse Espírito nos auxiliar em todos os nossos momentos. Mas como ele não precisa estar grudado ali conosco, porque ele está ligado pelo pensamento conosco, e é isso que nos aproxima, ele pode estar a quilômetros-luz aí, anos-luz de distância da gente, mas o seu pensamento está conosco, sabe tudo que nós precisamos, tudo que nos acontece, e muito mais rápido do que a gente pode imaginar, nem pode imaginar, estarão junto de nós. Então, estão sempre atentos. Não existe a possibilidade deles nos abandonarem e a gente ficar sem nenhum. Não tem essa possibilidade. Os espíritos que recebem essa tarefa de Deus, eles vão desempenhá-la muito bem. Então, nessa questão aqui, o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, eles dizem desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas experiências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. É muito rápido quando a gente imagina assim, será que o meu pai, a minha mãe, será que estão bem? Também já tem tanto tempo que eles desencarnaram. Aí vamos pensar, tem 20 anos já que eles desencarnaram, 30 anos. Olha aí, isso não é nada. Isso não é nada na espiritualidade. Como diz Mário Quintana, a eternidade é um relógio sem ponteiro. Não tem ponteiro para contar tempo, né? Quem conta tempo somos nós. Os nossos relógios é que tem ponteiros. Mesmo aqueles que não têm, que são moderninhos, que eu acho triste não ter ponteiro, quando não tem que ter aquele digitalzinho, né? Porque um relógio assim, igual a esse aqui, sem ponteiro, como é que eu vou saber a hora, né? Mas tem alguns que não tem. Tem uns que não tem nada. Eu vi um para vender, tem uns tracinhos e não tem nada. Ele tem uma pedra igual um brilhantinho assim no meio, que custava uma fortuna. Eu falei, mas como é que vê a hora nisso? Eu não sei ver, deve ter alguma coisa, né? Eu não questionei muito. Mas a eternidade não conta tempo. Então, segundo os espíritos, 100 anos aqui é um piscar de olhos na eternidade. Então, 30 anos de desencarnado não é nada. 30 anos não é nada. Pode ser até que nesse tempo aí que eles estão desencarnados, pode até acontecer deles nem saberem que desencarnaram ainda. Pode acontecer. Né? Mas pode acontecer, dependendo do grau, né, de apego à matéria que possam ter, né, os nossos afetos. Porque às vezes são pessoas boas, mas extremamente apegadas ao plano material. Né? Na nossa reunião mediúnica, a gente ali recebe a visita de, né, e o médium dá a passividade, às vezes um espírito falando coisas, procurando a sua casa, e pelo que ele fala, pelo que ele desenvolve ali, é coisa que já passou há 300 anos. E ele está ali, não sabe que morreu ainda. Nem imagina, né? Carregando coisas para ele está carregando alguma coisa dele, procurando a sua casa que não existe mais. E ele fala que não está achando, nem pode, né? Porque na mente dele ela existe, por isso que ele está procurando. Então, mas ele está perdido, ele não sabe onde está. Então, isso pode acontecer. Quer dizer, esse espírito estaria abandonado do seu espírito protetor? Não estaria. O espírito protetor está com ele. Só que ele não ouve, ele não entende, ele não quer ouvir. Então, isso conta. Quantas vezes a gente tem um amigo que a gente está dando um recado para ele, a gente está dando um conselho, está ajudando, está falando, e parece que ele está surdo, completamente surdo, cego, não ouve, não vê. Então, da mesma maneira, nós ficamos assim na dimensão espiritual. A gente pode não dar importância, mas o anjo da guarda não nos abandona. Então, aqui,
Na 493, Kardec pergunta: a missão do espírito protetor é voluntária ou ela é obrigatória? Coisa ruim se fosse obrigatório, né? Porque, olha, o trabalho que a gente deve dar para o anjo da guarda, uma coisa de doido mesmo, né? Se fosse obrigatório, ia ser uma tarefa ruim para ele, né? Eles respondem assim: o espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa. Ora, claro, né? Quando a gente aceita um emprego, a gente é obrigado a fazer aquilo que a gente se habilitou a fazer. Tem que fazer, ué. Quem que vai fazer? A gente não aceitou o emprego? Então a gente tem que trabalhar naquilo. Se não gosta, então vamos procurar outras coisas. Mas se ficar, ou aprende a gostar ou vai ficar sofrendo em fazer uma coisa que não gosta, né? Então eles dizem isso, ó, o espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Aí, mais uma vez, a justiça de Deus. Deus é soberanamente justo e bom, e a sua justiça, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, em tudo e todos, né? Então ele permite que o espírito escolha. Então nós podemos ter como nossos tutores alguém muito querido, que já evoluiu muito à frente de nós, que a gente pode ter retardado, ter sido reprovado aí, e eles fazendo boas escolhas, evoluíram mais rápido, e aí querem nos ajudar. Então pode ser um espírito que já tenha convivido conosco em alguma época da nossa caminhada espiritual. Ou então, ele, por semelhanças de alguns pontos, ele pode nos escolher, né? Escolher determinado espírito para ele fazer esse trabalho. Então eles continuam aqui, ó, o espírito então é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher aqueles que são simpáticos. Para uns isso é um prazer, para outros uma missão e um dever. Não está dizendo que é ruim, tá vendo? Não está dizendo que é um estorvo, não. Está dizendo que para uns pode ser muito prazeroso e para outros uma tarefa, um dever. Assim como tem pessoas que desempenham um trabalho e não morrem de amores por aquilo que estão fazendo, mas também não sofrem por fazer, né? Não são tão simpáticos, mas estão desenvolvendo a sua tarefa ali, né? Com um certo carinho. Poderiam escolher outras coisas, mas na impossibilidade aceitam e ficam bem, né, no desempenho dessa tarefa. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Vamos pensar. Ele é um bom espírito. Ele é um espírito superior. Vendo uma pessoa em dificuldade, ele não socorreria? Vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Vamos pensar. Somos babás de algumas crianças, estamos num parquinho, numa pracinha, com aqueles com quem nós nos comprometemos a cuidar. Aí estamos lá, eu estou lá cuidando de um bebê, de uma criança que já está brincando, já não é mais bebê, que já está correndo, está brincando, com outro coleguinha que se encontrou no parque, que tem outra babá. A outra babá está de papo com outra babá. Ou então ela está lá no Facebook, ou ela está telefonando para alguém, porque a gente vê isso acontecer direto, e as duas crianças estão lá, né? Um chuta a bola, o outro corre para a rua. A babá que está atenta com aquele seu tutelado, com aquele que ela está protegendo, ela não é o dela que correu para a rua, é o outro, mas ela está vendo, e a babá que está lá ocupada não está vendo. Ela vai deixar a criança morrer? Claro que não, ela vai gritar, ela vai pedir socorro e correr atrás e pegar a criança. Então, ela não é a babá daquela criança, mas ela não vai deixar aquela criança morrer. Então, se nós não fazemos isso, por que um espírito bom vai fazer? Claro que não vai. Ele vai olhar também, ele também vai aconselhar, mas não é a tarefa dele. Mas não impede que ele cuide também de alguém que esteja em dificuldade e possa auxiliar até o outro espírito que pode não estar, não é dando conta não, hein? Porque olha só, isso não existe. O espírito protetor sempre dá conta, mas ele pode ter menos experiência e não está conseguindo acesso, né,
a mente daquele que ele está tutelando, porque o outro não quer ouvir. E às vezes o outro tem um argumento melhor, quem sabe, espiritual, tem uma forma melhor de chegar, e ele chega, ele ajuda. Né? Eles são solidários. A solidariedade, ela é o veículo, né, do mundo espiritual, ela move o mundo espiritual. A solidariedade, a caridade, principalmente dos espíritos superiores. Então eles respondem assim: acontece frequentemente que certos espíritos deixam... Não, perdão, eu estou no lugar errado. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Essa foi a questão. Resposta: não, mas o faz de maneira mais geral. Então ele não vai cuidar especificamente, ele vai fazer mais no geral. Né? Não é aquela coisa direta, mas não vai se negar a auxiliar alguém que possa estar precisando. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Olha, tem um advérbio aqui, ó, fatalmente. Quer dizer, ele não se afastaria nunca, né? Não há possibilidade dele sair de perto. Eles respondem assim: acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões. Olha, isso acontece também na Terra. Como a gente está vendo, a vida na dimensão espiritual, ela é muito semelhante à nossa atividade, porque essa aqui é uma cópia da outra. Não é a outra que é cópia dessa, a outra que é a verdadeira. A vida espiritual é a vida de fato. Essa daqui é uma cópia grosseira da outra. Os espíritos, ao reencarnarem, têm tarefas parecidas com aquelas que desempenhavam na dimensão espiritual. Aqui a gente tem um corpo físico, um corpo pesado, então temos limitações. Os espíritos da dimensão espiritual não têm essas limitações. Né? Então, um espírito que esteja tutelando alguém, mas por conta da sua evolução, ele é requisitado para uma outra tarefa, igualzinho àquele que está gerenciando um setor, uma seção numa fábrica. Ele está gerenciando ali uma seção, mas ele está com um desempenho muito bom, ele está se preparando muito bem, ele é chamado pelo diretor desta fábrica para sair daquele estabelecimento e fazer um curso de especialização para que ele possa gerenciar não um setor, mas quem sabe até a fábrica. Então o que ele faz? Ele é normal, ele vai retirar aquele ali e vai ficar sem gerente? Não, vai botar outro. Vai botar um outro para gerenciar aquele setor enquanto ele vai se especializar. Isso pode acontecer com anjo da guarda? Pode e acontece. Os espíritos dizem assim: acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Igualzinho na Terra, não tem diferença. Né? Ele vai deixar o seu cargo porque é necessário e outro vai tomar o seu lugar. Então nunca nós vamos ficar desprotegidos desse espírito bom que vai nos auxiliar, que nos auxilia, não vai, né? O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências. Essa resposta, ela tem uma página inteira. E ela é muito bem dissertada por São Luís e Santo Agostinho, que são dois espíritos que compunham aquele grupo de espíritos da verdade que ajudaram na codificação da doutrina espírita. São Luís e Santo Agostinho faziam parte desse grupo. Então, eles fazem uma dissertação muito bonita sobre anjo da guarda, que é parecido com um pedacinho, com o parágrafo que Brian Weiss escreve no seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, parece que ele tirou daqui. Né? Se ele não leu isso aqui, é porque a verdade
né, está salpicando em todos os lugares, né? E como ele tinha uma tarefa a desenvolver aqui na Terra, dentro da sua área, quem já leu esse livro já viu isso. Tanto que eu não sou ninguém para fazer nenhuma crítica, nem entendo disso, mas eu só gostei desse, tá? Só o primeiro. Os outros, na minha opinião, são apelativos, tem ali muita fantasia, muita ficção, não estão de acordo com a doutrina espírita, não. Os outros dele. Mas esse aí, esse tá. Esse Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele veio com essa tarefa para desenvolver esse livro dentro da ciência. E ele explica porque quem ainda não leu deve ler. É muito interessante, é muito bonito e mostra claramente o trabalho da espiritualidade para que ele fizesse psiquiatria. Porque ele ia ser cirurgião. E ele foi para a psiquiatria por causa de um problema com o seu bebê. O bebezinho nasceu com um problema no coração, que era facilmente curável, precisava da cirurgia e não foi conseguido o êxito. Ele morreu, o bebê. E ele, em desespero com isso, né, ele saiu da carreira de cirurgião, não foi ele que fez a cirurgia, os médicos nem tratam, né, dos seus parentes e tudo, nem foi ele. Ele saiu, então, dessa ideia de cirurgia, porque ele não queria mais, a cirurgia não salvou o bebezinho dele. E ele foi para a psiquiatria porque ele precisou de ajuda, ele quis entender todo esse processo, ajudar as pessoas que passavam por isso, então ele foi para a psiquiatria. E foi nessa cadeira que ele tratou de uma paciente do Hospital Monte Sinai, que era onde ele trabalhava, que era a namorada de um amigo dele, que era pediatra, que tinha fobias horríveis, a Caroline. Então, ela foi paciente dele e ali ele começou a desenvolver, levando essa paciente até fazendo uma regressão à sua vida passada. Ah, mas ele acreditava nisso? Não, vida passada, essa vida que a gente está tendo, lá no início dela, a vida que já passou, nessa encarnação aí, nossa vida de bebê, de criança, da hora do nascimento ali, a intenção dele era essa, e ver o que aconteceu lá na hora do parto, o que podia ter acontecido, para que ela desenvolvesse tanta fobia. No final das contas, ela estava dormindo dentro de um armário, ela não tomava remédio, era uma coisa complicada, ela tinha várias fobias. Nisso que ele leva essa paciente até o início da sua vida passada, né? Essa vida que já passou nessa encarnação, que ele leva ela até ali, ela vai a outras vidas. Aí ela regride a vidas, no plural, vidas passadas. Aí ela regride a várias. Eu acho que ela apresenta no livro, não sei se foram 12 que ela apresenta, mas ela teve muitas, ela fala. E algumas ela não lembrava mais, né? E ali ele começou, então, a descobrir muitas coisas. Inclusive, por isso que é muitas vidas que ela regride e muitos mestres. Por quê? Não só ele começou a tratar, como ela passou a ser médium daqueles mestres que vinham lhe ditar uma série de conceitos e ensinamentos. Eles mesmos é que explicam para ele como que aconteceu para ele sair dessa tarefa de cirurgião, né, que ele estava desenvolvendo, e passar para a psiquiatria. E ele fica sabendo numa dessas comunicações com ela. Então ele, nesse livro, tem um pedaço que ele fala de anjo da guarda, e ele fala, se as pessoas soubessem que possuem um espírito que cuida delas, que é um espírito superior, que está sempre ali para livrá-las do que elas não tenham que passar, e ajudá-las nas suas dificuldades, elas se sentiriam mais seguras, mais felizes, não temeriam tanto assim a morte. Então ele faz uma dissertaçãozinha muito parecida com isso que está aqui. Então essa daqui, esse conteúdo aqui de São Luís e Santo Agostinho, eu gostaria muito que vocês lessem bastante isso em casa.
A pergunta era se ele abandona o seu protegido, né? A pergunta foi em cima dessa questão aí. Ele abandona o seu protegido, o anjo da guarda? Eles respondem: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona. Logo a seguir fala isso, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que é chamado. Então, o que ele faz aqui? O mesmo que nós fazemos quando estamos com uma criança teimosa, né? O que acontece? A criança está subindo no banco e a gente está falando para não subir. Vai cair. Aí a gente vai lá, fala para não subir, tira, pega, bota no chão, faz isso algumas vezes. Aí, não tem jeito. Não aprende, vai continuar. O que a mãe faz? Ou o pai ou o responsável? Fica perto, porque vai segurar para não ter uma queda feia, mas deixa levar um susto. A criança vai subir, vai escorregar, com certeza ela vai cair. Mas ele só se afastou de segurar, mas está ali. A criança vai cair, o pai vai segurar, ela vai levar um susto, provavelmente não sobe mais, porque ela vai saber que nem sempre o pai vai estar ali, do lado. Então, o pai não abandonou, ele se afastou um pouquinho e deixou a criança levar um susto para ela aprender. É isso que o anjo da guarda faz conosco. Porque não adianta, não há argumento no mundo que convença alguém que não queira ser convencido, que ajude aquele, que faça ouvir aquele que está fechando os ouvidos. Não adianta. Então não adianta ficar ali gastando energia. Isso não acontece com a gente? Ora, a gente tem uma pessoa na nossa casa, um amigo nosso, a pessoa está numa situação que está precisando de ajuda, a gente está vendo isso, todo mundo está vendo que ela está precisando de ajuda, mas ela não quer ouvir, ela não quer aceitar, ela quer fazer o que ela está fazendo. Então ela está dando importância a outras influenciações que não são boas. Então ela está lá, recebendo aquilo e está gostando, porque não ouve o amigo falar, não ouve os amigos falarem que não é um só. É isso, a gente tem até que prestar bem atenção. Quando todo mundo está falando a mesma coisa e a gente está achando que está todo mundo errado e a gente que está certo, a chance da gente estar errada é quase 100%. Poxa, todo mundo está vendo, está falando. A pessoa acha que ela está certa. Então chega esse momento que a gente tem que ter lucidez para falar, poxa, está todo mundo falando, então eu devo estar errada mesmo. Aí começa a abrir para receber ajuda. Começa a querer, a entender o processo todo. Mas demora. Então não adianta, chega um ponto que a pessoa deixa aquela outra entregue aos seus pensamentos, às suas influências inferiores, porque é só um gasto de energia que a gente tem. É falar, se aborrecer, ainda correr o risco da outra pessoa ficar zangada com a gente, não querer nem a gente mais por perto. E a questão do dever moral, que a gente já falou aqui. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa página é belíssima, procurem ler várias vezes. Eu tenho essa página impressa na minha cabeceira, porque eu gosto de ficar lendo isso. Né? O dever moral, ele começa e termina. E o dever do espírito protetor conosco é dever moral. Ele nos ajuda a nos livrar do mal que a gente não tem que passar, mas ele não vai nos ajudar a ganhar dinheiro, não. Ajuda material. Ele vai nos ajudar a nos intuir, a nos auxiliar, a aconselhar, para que a gente vá para o caminho certo, tome atitudes mais acertadas, para a gente conseguir o emprego, para a gente ganhar nosso dinheiro. Mas ele não vai fazer cair dinheiro do céu, não. Então, o dever dele é moral. Mas ele começa e ele tem fim. Ele começa no instante em que nós ameaçamos a felicidade de alguém. E ele termina no momento em que nós não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Tá vendo? Ele tem fim. E esse trabalho do anjo de guarda, ele respeita isso. Ele respeita o limite nosso, como Deus respeita. Deus respeita a nossa vontade? Respeita não a nossa vontade com o semelhante, porque isso não, porque o outro não pode ser prejudicado, né?
Mas se Deus não respeitasse o nosso livre-arbítrio, que foi Ele quem nos deu isso, não, se Ele não respeitar, não haveria suicídio, né? Porque ninguém nasce para se matar. A prova de que Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, Ele vai colocar ajuda na nossa vida. O anjo da guarda e amigos e tantas pessoas vão nos ajudar. Mas se a gente permanecer na ideia fixa, nós vamos conseguir como tantas pessoas conseguem, né? Então, isso prova que Deus não interfere nessa liberdade de ação que Ele nos deu. Ele tenta nos ajudar, claro, mas não vai interferir diretamente. Assim como o anjo da guarda, ele não vai interferir diretamente nas nossas decisões, mas ele vai nos aconselhar, ele vai nos dar opinião, vai nos mostrar, vai nos fazer tentar nos fazer entender. Mas quando vê que não tem jeito, ele se afasta um pouquinho e deixa que a gente aprenda pela dor, já que não quisemos aprender pelo amor. Então, quando não se aprende pelo amor, aprende-se pela dor. Não tem jeito. Ah, mas ele não se afasta. Então, a qualquer momento que a gente chega naquele ponto de falar, poxa, eu não podia ter feito isso, eu quero ajuda, está ele ali para nos ajudar, nos fortalecer. Então, essa é a tarefa dele. Tenhamos essa certeza. E a gente vai, na semana que vem, continuar com esse foi só o primeiro parágrafo, o primeiro item dessa questão. É muito bonita essa dissertação de São Luís e de Santo Agostinho. Leiam em casa, que na semana que vem, se eu não vier, porque também pode ser que eu venha, porque os meus planos dependem dos planos de outro profissional. Então, como não pôde atender nessa semana, pode ser até que aconteça semana que vem. Eu espero que não, mas, do contrário, continuem estudando isso aqui, né? E se eu não vier, Terezinha vem, e ela vai fazer, com certeza, uma palestra muito boa, e depois a gente continua dando sequência ao nosso estudo. Muita paz para todos, confiem no anjo da guarda, porque ele é aquele que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar. E ajuda mesmo, peçam opinião a ele, orem a ele, e não para ele, porque ele não precisa da nossa prece. A prece vai nos ligar com ele, vai nos ajudar a abrir um canal de comunicação com o Espírito Protetor. E façamos isso. Eles mesmos pedem que a gente não os incomode, vamos dizer, não é o termo incomodar, mas que a gente os requisite, que a gente peça ajuda a eles. Ah, mas se não pedir, eles não vão ajudar? Vão, mas a gente pedindo, a gente abre um canal, a gente recebe mais facilmente o carinho, o conselho e a atenção desse espírito bom que está ali a nos ajudar. Muita paz para todos.